bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal. Hoje aqui eu sigo com a homenagem ao centenário do Darcy Ribeiro, continuando aqui a discussão, a apresentação sintética do livro Processo Civilizatório. Então aqui eu faço uma parte que é um esquema conceitual do texto, é um pouco mais denso, é um pouco mais abstrato, mas eu acho que ajuda a entender não só essa obra, mas ajuda a entender as obras sequentes do Darcy Ribeiro. Então a gente pode chegar, desde que eu discuti no vídeo anterior, a uma definição mais consistente de evolução sociocultural, como um movimento histórico de mudança dos modos de ser e de viver dos grupos humanos, desencadeado pelo impacto de sucessivas revoluções tecnológicas, a agrícola e a industrial, por exemplo, sobre sociedades concretas tendentes a conduzi-las à transição de uma etapa evolutiva a outra, ou de uma a outra formação sociocultural, que no fundo aí também tem a noção de transfiguração cultural, a transfiguração étnica, que eu já mencionei em outros vídeos, que vai voltar mais adiante na nossa discussão aqui. E novamente a gente tem a definição do uso de formação sociocultural. Então, para designar as etapas evolutivas enquanto padrões gerais de enquadramento sociocultural, dentro dos quais se desenvolve a vida dos povos, ou, em outras palavras, como modelos conceituais de vida social fundados na combinação de uma tecnologia produtiva de certo grau de desenvolvimento, com um modo genérico de ordenação das relações humanas e com um horizonte ideológico dentro do qual se processa o esforço de interpretação das próprias experiências com um nível maior ou menor de lucidez e racionalidade. Então, essa categoria de formação sociocultural, porque ela traz dentro de si uma série de conceitos, demanda 3 sistemas para a delimitação do seu conteúdo. O que o Darcy chama de sistema adaptativo, sistema associativo e sistema ideológico. O sistema adaptativo ele compreende o conjunto integrado dos modos culturais de ação sobre a natureza, necessários à produção e à reprodução das condições materiais de existência de uma sociedade. O sistema associativo compreende os modos padronizados de regulamentação das relações entre as pessoas com o objetivo de agirem cooperativamente ou relacionalmente no esforço produtivo e na reprodução biológica do grupo. Esse sistema ele diz respeito às normas sociais, à institucionalização das famílias e grupos, da forma de propriedade, da estratificação da sociedade conforme posições na produção e no status, dos sistemas políticos, religiosos e educacional, por exemplo. O sistema ideológico ele vai compreender todas as formas de comunicação simbólica, como a linguagem, as formulações explícitas de conhecimento em relação à natureza e à sociedade, os corpos de crenças e as ordens de valores, bem como as explicações ideológicas, como que os povos explicam e justificam o seu modo de vida e de conduta. Esses 3 sistemas, no seu caráter de corpos simbólicos, de pautas socialmente transmitidas de geração a geração, formam a sua cultura, e um conjunto particular de sociedades suficientemente homogêneas pode ter essas 3 esferas de condutas descritas genericamente como um modelo estrutural, como, por exemplo, os povos indígenas agricultores da floresta tropical da América Latina ou de um país capitalista central. Nesse sentido, a categoria de formação sociocultural é uma operação em nível elevado de abstração, engloba sob uma categoria todos os povos tribais que vivem da coleta da caça e todas as sociedades nacionais no interior do capitalismo mundial, como industriais imperialistas, por exemplo. E desses conceitos a gente tem um aparente paradoxo. Como conciliar o caráter contínuo evolutivo das sociedades humanas, uma categoria temporal, com as inúmeras formações socioculturais que coexistem, mas sem serem meras continuidades, ou seja, essa distância temporal, tecnológica, ideológica e valorativa, normativa, das sociedades. Como é que você entende uma sociedade como o Brasil, que tem ainda tribos de coletores e pescadores e convive com um sistema financeiro altamente mundializado e concentrador de riqueza? Essa é a questão. Como conciliar a ideia de linearidade com a realidade multilinear? Então, as relações entre formações socioculturais defasadas levam a situações ambíguas, onde uma sociedade apresenta, ao mesmo tempo, traços correspondentes a momentos evolutivos muito distanciados. É o caso dos países dependentes, que no seu interior têm indústrias altamente avançadas, enquanto suas populações ainda vivem em condições muito precárias. É esse tipo de realidade que exige a consideração dos processos em toda a sua complexidade, são parte de uma totalidade movente que
em tanto processos autônomos de desenvolvimento como processos reflexos acabam sendo combinados através da difusão e da aculturação, e a gente tem de considerar as consequências de um e outros sobre os povos que os experimentam. Outra questão importante no método e a teoria proposta pelo Ribeiro é de que a noção de movimento direcional temporal não é a mesma coisa que contínuo, né, de uma continuidade linear. É preciso dividir o movimento e os passos de manifestação desse desenvolvimento, que não é isento de regressões e suspensões temporárias. É o que eu já mencionei do feudalismo na concepção do Darcy Ribeiro, que é uma leitura muito interessante, que ele é uma espécie de regressão. Não há evolucionismo porque só em raríssimas ocasiões as sociedades tiveram oportunidade de experimentar passos evolutivos contínuos puramente ascendentes. Normalmente existem interrupções devido às várias causas que conduzem a estagnações e a regressões culturais ou a desenvolvimentos cíclicos de ascensão e decadência, né? O Darcy Ribeiro, então, passando para a noção, para a categoria de revolução tecnológica, ele usa, né, esse conceito para indicar que certas transformações prodigiosas nos equipamentos de ação humana sobre a natureza ou de ação bélica correspondem a alterações qualitativas em todo o modo de ser das sociedades que nos obrigam a tratá-las como categorias novas dentro do contínuo da evolução sociocultural. E dentro dessa concepção, supomos que ao desencadeamento de cada revolução tecnológica ou a propagação de seus efeitos sobre contextos socioculturais distintos, através de processos civilizatórios, tende a corresponder à emergência de novas formações socioculturais. Então ele vai dar um exemplo, a revolução tecnológica mercantil, depois ela vai criar ao mesmo tempo aquela mercantil salvacionista e a mercantil capitalista, ou seja, uma que é movida por um elemento mais tradicionalista, mais religioso, e outra que ela começa a se desprender desse elemento e ela dá uma dinâmica para o capitalismo muito maior. E a própria revolução industrial, que você vai ter dois desenvolvimentos, o capitalismo imperialista e o socialismo, e nas suas várias vertentes, ou seja, são duas formações socioculturais, diferentes, são dois processos civilizatórios que se bifurcam a partir daí. Então, o Darcy Ribeiro ele apresenta 8 grandes revoluções tecnológicas, e as suas relações com o processo civilizatório, ou seja, essa tendência à homogeneização dos padrões socioculturais. Explicando melhor aqui, não é a invenção original ou reiterada de uma inovação que gera consequências, mas sim a sua propagação sobre diversos contextos socioculturais e a sua aplicação em diferentes setores produtivos. Tudo isso gera, um processo de atualização evolutiva e de aceleração histórica conforme o povo que domina e o povo que é subordinado, integrado, a esse processo. E aí você tem as tendências a transfigurações étnicas. Isso quer dizer que a cada revolução tecnológica podem corresponder um ou mais processos civilizatórios através dos quais se desdobram as suas potencialidades de transformação da vida material e de transfiguração étnica, como eu mencionei. O Darcy Ribeiro, nesse livro, ele não fala transfiguração étnica propriamente dita, ele fala transfiguração das formações socioculturais. Então a gente vê, vamos enumerar aqui as 8 revoluções tecnológicas e os 12 processos civilizadores que a antropologia dialética do Darcy Ribeiro vai desenvolver aqui. Então, primeiro, a Revolução Agrícola, que ela foi o motor do primeiro processo civilizatório que permite a ruptura com a condição de tribos de caçadores e coletores nômades e dá lugar a uma nova formação sociocultural, as aldeias agrícolas indiferenciadas. Depois são conduzidos a um segundo processo civilizatório correspondente à domesticação dos animais e à especialização funcional de alguns grupos humanos. Então a gente tem o nascimento de uma nova formação sociocultural, as hordas pastoris nômades. Então o primeiro processo, que a gente vê aqui, a primeira revolução é essa agrícola, depois a revolução urbana, que vai se desdobrar em 4 processos civilizatórios. O terceiro processo civilizatório corresponde ao surgimento das cidades e dos estados, a estratificação das sociedades em classes sociais, aos primeiros passos da agricultura de regadio, da metalurgia, do cobre e do bronze, da escritura ideográfica, da numeração e do calendário, e cristaliza numa nova formação social, sociocultural, que são os estados rurais artesanais.
a gente tem o quarto processo civilizatório, com a adoção, né, da propriedade privada e da escravização da força de trabalho, como também aqueles que institucionalizam a propriedade estatal da terra e a estratificação social baseada na função social e na exploração econômica. E são duas formações, o Estado rural privatista e o Estado rural coletivista. E o quinto processo civilizatório é o surgimento das chefias pastoris nômades. A revolução urbana e o desenvolvimento de grandes cidades, né, com sistemas de irrigação, dá passo à revolução do regadio e com ela o sexto processo civilizatório, com o surgimento das primeiras civilizações regionais como uma nova formação sociocultural, os impérios teocráticos de regadio, que são, né, por exemplo, os impérios asteca e os impérios incaicos, né? A revolução metalúrgica abre o sétimo processo civilizatório, assentado na generalização de algumas inovações tecnológicas, como a metalurgia do ferro forjado, que permitiu o desenvolvimento de uma agricultura mais produtiva nas áreas de floresta, a fabricação de uma variedade de ferramentas de trabalho, o aprimoramento dos veleiros, e a esses elementos se somam, né, a cunhagem de moedas que viabilizam o comércio externo, o alfabeto fonético, a notação decimal, e surgem os impérios mercantis escravistas. A Revolução Pastoril aciona o oitavo processo civilizatório, que é fundada na aplicação do ferro fundido aos problemas da produção e da guerra das chefias pastoris nômades, permitindo então a generalização do uso de selas e estribos, de ferraduras, de espadas e arnês rígidos, que multiplicariam a eficiência dos animais de montaria e tração. São exemplos desse tipo de formação os povos que movimentam a expansão messiânica, que atacam áreas feudalizadas de antigas civilizações e as cristalizam como impérios despóticos salvacionistas. O nono processo civilizatório corresponde já à Revolução Mercantil, com a qual se expandem as primeiras civilizações mundiais na forma de impérios mercantis salvacionistas e suas áreas de dominação conformadas principalmente como colonizações escravistas. O décimo processo civilizatório é um desdobramento da mesma revolução tecnológica responsável pela conformação e configuração das primeiras formações capitalistas mercantis e de seu contexto de colônias escravistas mercantis e colônias de povoamento. A Revolução Industrial dá lugar à situação dos imperialismos industriais e do neocolonialismo, e é o 11º processo civilizatório. E como 12º processo civilizatório, as primeiras formações socioculturais implantadas por meio da intervenção racional na ordem social, as socialistas revolucionárias, as socialistas evolutivas e as nacionalistas modernizadoras. As socialistas revolucionárias ele identifica como o caso da União Soviética, da Revolução Chinesa, da Revolução Cubana. A socialista evolutiva ele considera como aqueles povos norte, né, como a Suécia, a Finlândia, a Noruega, e a nacionalista modernizadora seria o caso, né, dos nacional-populismos aqui na América Latina, como a Revolução Mexicana aconteceu, como foi o varguismo, como foi o governo da junta militar do Velasco Alvarado no Peru, e talvez até o governo Salvador Allende, né? Bom, e a última é a Revolução Termonuclear, que seria a oitava revolução, com as imensas potencialidades de transformação da vida material de todos os povos da Terra, que já se encontram unificados num mesmo sistema de interação. Ela deverá então acelerar os povos atrasados na história e agirá como configuradora de novas formações socioculturais que o Darcy Ribeiro designa como sociedades futuras. Então o que a gente vê aqui é que esses processos civilizatórios gerais eles correspondem a sequências evolutivas genéricas que são difundidas, os seus efeitos do surto de inovação cultural como movimento de dinamização da vida de diversos povos e em consequência do desencadeamento de uma revolução tecnológica. Cada um desses processos, ao se propagar, ele produz uma mescla racial e uniformiza culturalmente diversos povos. Eles acabam sendo incorporados em novas formações socioculturais como núcleos cêntricos ou como áreas dependentes. Então o Darcy ele considera que diante dessa questão teórica, né, desse quadro teórico, os conceitos de etnia e civilização eles acabam ganhando novos sentidos. Então, para ele, aqui, abre aspas, as civilizações são cristalizações de processos civilizatórios singulares que nelas se realizam como um complexo sociocultural historicamente individualizável.
cada civilização, ao expandir-se a partir de centros metropolitanos, difunde-se sobre uma área, organizando-a como seu território de dominação política e econômica e de influenciação cultural. Civilizações egípcia, asteca, helênica, etc. Fecha aspas. As etnias são unidades operativas do processo civilizatório, cada uma correspondente a uma coletividade humana e exclusiva em relação às demais, unificada pelo convívio de seus membros através de gerações e pela coparticipação de todos eles na mesma comunidade de língua e de cultura, etnia tupinambá, etnia germânica e etnia brasileira. Temos então dois desdobramentos de etnia que ele vai usar em outros materiais, né, nas outras obras dele. A etnia nacional, quando essas entidades se constituem em estados organizados politicamente para dominar um território, e a macroetnia, quando tais estados entram em expansão sobre populações multiétnicas com a tendência a absorvê-las mediante a transfiguração cultural. O Darcy, né, dá os seguintes exemplos: uma minoria nacional unificada pela língua e pela tradição e aspirante à autonomia é uma etnia, os bascos na Espanha. Uma coletividade que cultiva certas tradições comuns integradoras, cujos membros se unificam pelo desenvolvimento de lealdades grupais e exclusivistas, como, por exemplo, os ciganos e os judeus. Um povo estruturado em nacionalidade, com seu território e governo próprio, é uma etnia nacional. Um complexo multiétnico unificado pela dominação imperial exercida sobre seus povos, com a propensão a transformá-los cultural e etnicamente e fundi-los numa entidade mais inclusiva, é uma macroetnia. Então ele fala da macroetnia romana, incaica, colonial, hispânica, que vai formar, né, esses povos aqui, como por exemplo os povos testemunho. Então, mais uma questão, né, que se desdobra dos processos civilizatórios é relativa à dinâmica cultural decorrente da difusão e da aculturação. O Darcy Ribeiro, ele define o conceito de aculturação para que ele não se refira apenas aos efeitos da conjunção de entidades culturais autônomas. Ele vai voltar muito nessa questão nos índios e a civilização. Então, segundo o Darcy Ribeiro, esse uso corrente na literatura antropológica ele era aplicado a relações intertribais, porque só nesse caso as culturas são efetivamente autônomas e oferecem concretamente os seus patrimônios umas às outras em condições que tornem possível a livre seleção e adoção completa de traços culturais alheios, sem o estabelecimento de vínculos de dependência. Porém, o conceito, na forma como Darcy Ribeiro utiliza, ele vai indicar os movimentos de confluência de altas tradições culturais e a expansão delas sobre complexos culturais mais atrasados como o principal processo de formação e transfiguração dessas etnias. E essa é a realidade da expansão de uma civilização de alto nível tecnológico sob o contexto de povos atrasados na história, que são subjugados e engajados no sistema de dominação, produção e de influenciação da sociedade civilizadora como parcelas delas dependentes, passíveis de assimilação ou reconstituição posterior como novas entidades étnicas. Então, nesse tipo de situação, as sociedades traumatizadas, nesses momentos iniciais, a gente acaba tendo a formação do que ele vai chamar e desenvolver um pouco melhor em As Américas da Civilização, de uma cultura espúria, e também vai desenvolver no Brasileiros, Teoria do Brasil. Só através, né, de longos períodos é que tais culturas podem, né, se refazer pela combinação de traços sobreviventes do seu antigo patrimônio com elementos tomados do complexo cultural do povo expansionista, amadurecendo para aspirar à retomada da autonomia na condução do seu destino. Em obras posteriores, esse processo, né, aqui visto como aculturação, ele vai sendo, né, cada vez mais definido dentro da noção de transfiguração étnica, e mesmo nessa transfiguração, que parte de uma verdadeira catástrofe e holocausto, há algo de otimista na leitura do Darcy Ribeiro, que é o caso dos povos, né, latino-americanos, sobretudo os povos novos.